Fala, fiel! O clima no Parque São Jorge ficou daquele jeito nos últimos dias. E o torcedor já começa a sentir aquela mistura de ansiedade e desconfiança antes do duelo decisivo do fim de semana. O Corinthians segue tentando se ajeitar no meio de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas pelo menos uma boa notícia apareceu no horizonte. A tendência é que Hugo Souza e Maicon voltem a campo no confronto contra o Botafogo. E olha, a volta dessa dupla pode ajudar demais o time a respirar em um momento que pesa para todo mundo. O goleiro, que vinha parado por causa de uma pancada, que acabou virando uma lesão muscular meio complicada, finalmente retornou ao gramado para iniciar a transição. Não foi treino com bola com o elenco ainda, até porque a agenda da semana ficou toda remanejada com os reservas enfrentando o Sub-20, que já está em ritmo de preparação forte para a Copa São Paulo. Mas só de ver o Hugo caminhando para o trabalho com a preparação física já dá um alívio. Estamos falando do titular absoluto, líder, referência, cara que estabiliza a defesa e passa segurança até nos dias mais turbulentos. Ficou fora mais tempo que o previsto e até perdeu a convocação da seleção, mas parece que agora vai. O Maicon também reapareceu nessa movimentação. E a verdade é que ele tem sido um daqueles jogadores que dividem opinião, mas que o treinador confia. Muita gente questiona, diz que não sabe se vale renovar, que oscila, que às vezes some dos jogos. E tudo isso até tem seu fundo de verdade, mas dentro do elenco atual, ele acabou se tornando uma peça útil, especialmente quando o técnico precisou se virar com desfalques e mudanças de função. Ele foi encaixado ali, naquele setor central, como um jogador mais recuado, deu sustentação em algumas partidas complicadas e conseguiu melhorar em relação ao que vinha mostrando desde o retorno ao futebol brasileiro. Não é o dono do meio-campo, nem o protagonista, mas dentro das opções disponíveis acaba fazendo falta quando não está. Só que enquanto alguns voltam, outros viram dor de cabeça. O caso do Matias virou conversa pesada dentro do clube. A diretoria, junto com a comissão técnica, se reuniu e decidiu que não dava mais para passar a mão na cabeça do jogador. A expulsão dele no último jogo, daquele jeito completamente irresponsável, deixou o time na mão de novo. E não foi a primeira vez. Em pouco mais de 60 partidas, ele já conseguiu ser expulso 5 vezes, sendo 4 só nesta temporada. É inacreditável como um atleta que ainda não mostrou nada de muito relevante com a bola nos pés consegue acumular situações tão negativas. O pior é que não estamos falando só de campo. Ele já havia faltado praticamente uma semana inteira de reapresentação na data FIFA de outubro, sem dar explicação, depois alegou um problema de documento que a diretoria foi atrás e viu que não era bem por aí. É um comportamento que desgasta o ambiente, complica o trabalho do técnico e irrita o torcedor. Só que, por contrato, não dá simplesmente para mandar embora. Jogador registrado é patrimônio, tem vínculo, tem multa, tem agente. Por isso, a conversa agora é tentar encontrar algum clube interessado, talvez de outra liga, para pelo menos reduzir o prejuízo e tirar o peso de um atleta que ninguém consegue confiar. E enquanto resolve problema de elenco, o clube também corre contra o tempo fora de campo. O presidente compareceu ao evento da Federação Paulista para falar sobre as categorias de base e acabou sendo pressionado sobre o transfer ban. E claro, respondeu. A situação é bem séria. A dívida pela contratação do zagueiro Félix passa dos 40 milhões, além do valor com o Rafael Ramos, que já ultrapassa os 45 milhões. O lado positivo é que esse segundo caso está sendo tratado com diálogo.
O staff do atleta aceitou renegociar e receber de forma parcelada. Mas nada disso resolve se tudo não for quitado até dezembro, porque sem resolver esse transfer ban, não há como contratar ninguém. E não é como se o elenco estivesse sobrando. O Corinthians já ficou a janela inteira, passado apenas com um reforço, e agora terá que lidar com saídas inevitáveis, reformas internas e um planejamento que ainda busca estabilidade. Se não resolver isso a tempo, o clube entra 2025 travado. E ainda há riscos de novos bloqueios envolvendo situações como a do Garro ou até mesmo de outros nomes que passaram recentemente. O torcedor olha tudo isso e fica cansado, porque parece que nunca é só o jogo, sempre tem algo além para estourar no mesmo momento. E como se não bastasse, ainda surgem outros problemas que vêm de gestões anteriores e continuam assombrando o Corinthians. A auditoria interna finalmente comprovou o desvio de materiais esportivos, envolvendo o então vice-presidente Armando Mendonça. E o relatório foi entregue para a Comissão de Justiça, que agora precisa tomar as medidas necessárias. Não é fácil ver o clube tentando respirar dentro de campo, enquanto fora dele descobre rombo atrás de rombo, situação atrás de situação. E isso exige um esforço enorme para reorganizar tudo sem deixar o futebol desandar. Dentro de campo, inclusive, os resultados da rodada também mexeram com a vida do Corinthians. O empate entre Flamengo e Atlético Mineiro deixou o Galo praticamente no mesmo lugar, mas a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras embaralhou a parte de cima e derrubou mais um pouco a tabela. O Grêmio superou o Bragantino, Corinthians e o próprio Atlético, pulou para a 9ª colocação e empurrou o Timão para o 11º lugar, com 45 pontos. E aí, a briga por vaga na pré-Libertadores fica ainda mais embolada. Hoje, o rival direto seria o Fluminense. Se virar G7, se virar G8, se algum time brasileiro ganhar competição internacional, é aquele festival de contas que todo torcedor conhece bem. São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético, Corinthians, todo mundo ali embolado. Todo mundo com chance. Até o Vasco poderia entrar nessa disputa se a combinação de resultados permitisse um 8º lugar classificatório. Só que para isso acontecer muita coisa precisa encaixar, e uma delas depende justamente de clubes que o Corinthians não gostaria de ver erguer taça alguma. E enquanto toda essa matemática vai rolando, o time precisa somar ponto. Precisa ganhar jogo. Precisa deixar de se complicar sozinho. Não dá para depender dos outros, porque os outros estão correndo também. E enquanto o Corinthians tenta juntar os cacos para seguir competitivo dentro das 4 linhas, o clima nos bastidores segue pegando fogo. A direção sabe que precisa resolver uma série de pendências antes mesmo de pensar em elenco para a próxima temporada, porque a situação financeira não dá mais espaço para improviso. E uma das decisões que mais mexeram com os torcedores nos últimos dias foi o anúncio sobre o basquete. Uma notícia que pegou muita gente de surpresa, mas que, segundo o presidente, foi tomada por questão de sobrevivência do clube. A explicação é que os custos do Corinthians extrapolaram todos os limites nos últimos anos. O futebol consome uma enorme fatia do orçamento, mas o clube social, o vôlei e o basquete também representam despesas grandes que não vinham sendo compensadas com receita. Juntando tudo isso, a conta simplesmente não fecha. O presidente falou que encontrou um cenário onde várias áreas funcionavam como se cada uma fosse um mundo separado, com gastos mal distribuídos, salários acima do planejado e pouco controle interno. Agora, o objetivo é reorganizar tudo e transformar o clube em uma estrutura mais sustentável.
Quando o assunto caiu especificamente no basquete, aí a coisa pesou ainda mais. A modalidade vai ser mantida até o fim da atual temporada, mas já está decidido que o Corinthians não vai seguir com o projeto inteiro no ano que vem se não encontrar parceiros que bancassem parte dessa operação. A justificativa é que o clube não pode continuar arcando sozinho com um custo tão alto, sem retorno proporcional. O plano é fazer com que o basquete se torne autossuficiente, mas isso depende de acordos, investidores e de um planejamento que ainda não existe totalmente. Até lá, é segurar a modalidade por um período curto e tentar evitar que seja encerrada de vez. Ao mesmo tempo, a presidência tem lidado com uma reestruturação administrativa que vem sendo apresentada como uma espécie de arrumação interna. Segundo a cúpula, havia funcionários recebendo acima do teto, gente alocada em setores que não eram os corretos, áreas que gastavam sem comunicar outras e departamentos que não conversavam. A promessa é reposicionar tudo. Colocar cada profissional no seu devido centro de custo e, assim, entender exatamente quanto cada setor custa de verdade. É um processo lento e que causa desgaste, mas que dizem ser fundamental para o clube parar de sangrar dinheiro. E enquanto essa reorganização acontece, a torcida vê surgir notícia atrás de notícia envolvendo problemas herdados de administrações passadas. O caso do desvio de materiais esportivos dentro do clube social, apontado pela auditoria, já virou um debate quente entre conselheiros e associados. O relatório, que confirmou o envolvimento de um dos vice-presidentes, mexeu com a política interna do clube e agora está nas mãos da Comissão de Justiça, que precisa definir quais medidas serão tomadas. É um desgaste enorme. Mais um em meio a tantos outros e que acaba respingando de alguma forma no futebol, porque tudo influencia o ambiente. E é justamente isso que pesa na vida do Corinthians neste momento. A quantidade de frentes que o clube precisa resolver ao mesmo tempo. É transfer ban, é dívida, é jogador problemático, é reestruturação administrativa, é modalidade esportiva congelada. É auditoria apontando desvio. É tabela do campeonato ficando cada vez mais apertada. E o torcedor olha tudo isso e pensa: como que resolve tudo ao mesmo tempo? Não resolve. Não tem mágica. É arrumar um problema por vez, enquanto tenta manter o futebol respirando lá na frente. Só que com a reta final do Brasileirão chegando, não tem espaço para tropeço. Cada ponto vale ouro. Ainda mais com a briga pela pré-Libertadores completamente embaralhada. O Corinthians, que vinha respirando um pouco melhor depois de uma sequência positiva, agora se vê de novo sob pressão porque o Grêmio saltou várias posições e empurrou uma galera para baixo. O Bragantino oscilou, o Atlético também perdeu terreno, e, de repente, todo mundo ali do 9º ao 13º está praticamente colado na pontuação. É ponto para um lado, tropeço para o outro, e a classificação muda toda hora. E se o Corinthians quiser ficar entre os 8 primeiros, precisa entender que não adianta torcer contra ninguém. O caminho passa por vencer seus próprios jogos, principalmente os confrontos diretos, porque é ali que se define vaga. O jogo contra o Botafogo, por exemplo, é daqueles que ganham intensidade não só pela situação da tabela, mas pela necessidade do time de mostrar que consegue competir mesmo com as dificuldades. A possível volta de Hugo Souza dá outra estabilidade para a defesa. E se Maicon realmente estiver à disposição, pode ajudar a dar equilíbrio no meio. Mas o treinador sabe que o time precisa melhorar mais que isso. A equipe oscila demais dentro de um mesmo jogo. Às vezes, começa acelerada e some depois de 10 minutos.
Outras vezes passa 20 minutos sendo pressionada e não consegue encaixar contra-ataque. A marcação tem lapsos, a construção depende demais de lampejos e o ataque vive de fases. Não existe estabilidade. E isso pesa, porque em reta final de campeonato, o que mais conta é consistência. Quem conseguir manter o mesmo nível, jogo a jogo, dispara. Quem oscila, perde posição. E enquanto a bola tenta rolar com um pouco mais de tranquilidade, o clube tenta evitar novos conflitos externos. O caso do Matias, por exemplo, ainda reverbera e gera um debate interno sobre postura, disciplina e responsabilidade. Dentro do elenco, já não existe clima para tolerância. A própria diretoria avisou que atitudes repetidas, como as dele, dificilmente serão relevadas novamente. A impressão é que o clube chegou ao limite da paciência e agora precisa de decisões firmes para evitar que comportamentos assim contaminem o ambiente. E o mais curioso é que tudo isso acontece em um ano em que o Corinthians busca uma espécie de reconstrução acelerada. O clube tenta reorganizar finanças, cortar despesas, rearrumar o administrativo, tomar decisão importante sobre modalidades, equilibrar o elenco, lidar com transfer ban, negociar dívidas gigantes, encarar auditorias, resolver assuntos jurídicos e ainda manter o futebol competitivo. É muita coisa. Não existe clube que aguente uma carga dessas sem sentir. A pressão é contínua, o torcedor cobra e o tempo sempre parece menor que o necessário. Mesmo assim, existe expectativa de que as próximas semanas ajudem a clarear um pouco o cenário. Se o clube realmente quitar ou renegociar as dívidas que geram os bloqueios, abre-se caminho para reforços. Com reforços, o elenco respira. Com o elenco respirando, o time melhora. E com o time melhorando, o ambiente fica menos pesado, facilitando decisões administrativas que ainda precisam ser tomadas. É um efeito dominó. Mas, para isso acontecer, a primeira peça precisa se mover: resolver o transfer ban. Sem isso, todo o resto vira promessa sem execução. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Os bastidores do futebol brasileiro voltaram a ferver após um suposto vazamento envolvendo Gabriel Barbosa Almeida, o Gabigol. O atacante, atualmente no Cruzeiro e revelado pelo Santos ainda aos 16 anos, teria confidenciado a pessoas próximas a existência de um acordo informal com o Corinthians. O rumor ganhou força após relatos de que o jogador, conhecido por sua personalidade forte e por não fugir dos holofotes, deixou escapar comentários sobre novos caminhos e um projeto gigante durante conversas reservadas na Toca da Raposa. Apesar de ninguém assumir publicamente, a história se espalhou com velocidade impressionante pelos corredores do futebol. Fontes internas garantem que dirigentes corintianos estariam monitorando a situação há meses e teriam dado o primeiro passo para aproximar o clube do atacante. Há quem diga que a iniciativa animou Gabigol, que vê no clube paulista uma oportunidade de reconstrução de imagem e um palco ideal para voltar a ser protagonista. No entanto, o Cruzeiro não teria recebido qualquer comunicação oficial, o que apenas alimenta o mistério. Pessoas ligadas ao jogador afirmam que ele gosta da ideia de trabalhar em um ambiente onde seria tratado como peça central do elenco. Algo que sempre o motivou desde os tempos de Santos, quando ainda assinava apenas como Gabriel Barbosa e era apontado como joia incontestável.
Enquanto nada é confirmado, a torcida do Corinthians observa com expectativa e certa desconfiança, e a do Cruzeiro reage com apreensão diante da possibilidade de perder seu nome mais midiático. A cada novo sussurro nos bastidores, o burburinho cresce. E o futebol brasileiro volta a lembrar que, com Gabigol, silêncio nunca dura muito. O que existe de fato ou não nesse suposto acordo permanece envolto em sombras, mas, como sempre, onde há fumaça, alguém jura ter visto fogo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!